Olá a todos, meu nome é Vlada e neste vídeo vamos fazer juntos a combinação mais impressionante, laminação dos cílios superiores e inferiores com efeito lifting. Vamos prestar atenção especial à disposição. Como fazer a disposição dos cílios inferiores, dos superiores, em que ordem e com quais ferramentas. Quais rolos usar para os cílios inferiores? Em primeiro lugar, se não houver outras opções, você pode usar os rolos que utilizamos para os cílios superiores nos tamanhos pequenos, ou seja, tamanho C. Se forem os rolos da Katia Vinogradova, então os tamanhos 2, 1,5, 2,5, dependendo do comprimento dos cílios inferiores. Mas, para ser sincera, os nossos rolos comuns para cílios superiores, na minha opinião, não são muito práticos. Ainda assim, para os cílios inferiores, é melhor encomendar rolos específicos. Existem várias marcas que produzem esses rolos, escolha aqueles que forem mais confortáveis para você. A questão é que, em primeiro lugar, os fabricantes levam em conta a anatomia dos olhos e, além disso, a geometria desses rolos é mais adequada para a laminação dos cílios inferiores. Por quais cílios começar? Pelos inferiores ou pelos superiores? Bem, acho que pelo vídeo você já entendeu que a resposta é: comece pelos cílios inferiores. Eu já tentei das duas formas. Mas o que posso dizer é o seguinte: quando você já fez a aplicação dos cílios superiores no rolo, fica muito difícil aplicar os cílios inferiores, porque a pálpebra superior acaba virando um pouco. Não é muito, mas ainda assim acontece, e isso é normal. E por causa disso, o acesso aos cílios inferiores já não é tão bom, e pode acontecer de você não conseguir aplicar os cílios inferiores desde a raiz. E aí acabamos perdendo um pouco de comprimento nos cílios inferiores. Mas quando começamos pelos cílios inferiores, pela aplicação dos cílios inferiores, conseguimos posicionar o rolo o mais próximo possível da linha dos cílios inferiores e não perder comprimento. Quando coloco o rolo na pálpebra inferior, peço para a cliente abrir os olhos e olhar para cima, para que eu tenha espaço para posicionar o rolo. Depois de fazer isso, peço para a cliente fechar os olhos para que ela me diga se está confortável, se não está incomodando em algum canto. Após posicionar o rolo, passamos para a aplicação. E aqui temos duas opções. A aplicação pode ser feita com os olhos abertos, ou seja, quando a cliente abre os olhos, olha para frente ou para cima e nesse momento você faz a aplicação. Ou, como você vê no vídeo, a cliente fecha os olhos e você faz a aplicação, às vezes afastando um pouco a pálpebra superior para si, para que os cílios superiores não grudem no rolo inferior. Aqui eu sempre avalio conforme a situação. Normalmente eu escolho a segunda opção quando a cliente está deitada com os olhos fechados. Acho que assim é muito mais confortável para a cliente. Mas se eu perceber que dessa forma fica difícil para mim fazer a aplicação dos cílios inferiores, então, claro, peço para a cliente abrir os olhos. Quando os cílios inferiores estão prontos, passamos para os superiores. E a aplicação correta começa já no momento em que posicionamos o rolo. O rolo deve estar o mais próximo possível da linha dos cílios, mas sem pressionar a bótula A. É fundamental, ao passar para uma nova área de aplicação, verificar como o rolo está posicionado. Ou seja, você deve observar a posição do rolo não só no início, quando o coloca pela primeira vez na pálpebra, mas também toda vez que passar para uma nova zona. Durante o procedimento, o rolo pode se deslocar. Mesmo que você o cole com cola, isso ainda pode acontecer. Eu trabalho com a técnica de não colar o rolo, assim é muito mais confortável trabalhar, muito mais prático. E depois não há complicações na hora de limpar a pálpebra. Se você ainda está colando o rolo na pálpebra, recomendo que aprenda a fazer de outra forma, e isso vai abrir um enorme leque de possibilidades para você. Porque quando o rolo não está colado na pálpebra, você pode movê-lo durante o procedimento. Ou seja, no início você posiciona de uma forma, trabalha numa área, e depois ao passar, por exemplo, para o canto interno, ajusta o rolo e o posiciona de maneira um pouco diferente. Quando acabo de posicionar o rolo na pálpebra, escolho uma determinada área. Na maioria das vezes é o centro do olho, porque é a parte mais saliente e por isso é mais fácil prender os cílios ao rolo ali. Se eu estiver trabalhando com cola em gel, como neste vídeo, eu pego a cola em gel com o pincel e com o pincel aplico os cílios no rolo. Ou seja, nesta primeira etapa,
Ainda não me preocupo com o paralelismo ou com a tensão. Eu simplesmente coloco os cílios no rolo. Depois penteio-os com o aplicador. Verifico se os cílios estão indo retos desde a raiz. Ou seja, um erro muito comum ao trabalhar com o aplicador é colocar o aplicador no meio dos cílios e pentear a partir do meio. E dos meios até as pontas, os cílios ficam retos e bonitos. Mas se você olhar na raiz dos cílios, está um desastre total. Desculpe o meu francês. Isso acontece porque para os profissionais não é muito conveniente visualizar essa área. O que fica mais visível são as pontas e o meio, mas o que está na raiz? Não dá para entender nada. Aqui vão 2 recomendações. Primeiro, tente posicionar o cliente de forma que você consiga ver todos os cílios completamente, inclusive a área próxima à raiz. E, em segundo lugar, você pode usar um espelhinho odontológico. Às vezes você pode vê-lo aqui porque em todo o meu trabalho eu uso um espelhinho odontológico que me permite, sem sair do meu lugar de trabalho, olhar para a área próxima à raiz. Depois do aplicador, normalmente eu uso um cotonete seco ou um microbrush. Com essa ferramenta eu ajusto os cílios sobre o rolinho. Faço de modo que o cílio em todo o seu comprimento, desde a zona próxima à raiz até a ponta, fique bem aderido ao rolinho. E faço isso para que todos os cílios fiquem assim, sem exceção. Mostro a disposição dos cílios de perto. Aqui não há absolutamente nenhum tratamento, nenhum Photoshop, apenas o celular e a iluminação. Hoje vamos trabalhar com composições incomuns, que é a Brow Henna Mono-Step. Eu já gravei um vídeo mostrando como faço meus próprios cílios com esses produtos. E hoje vamos trabalhar com uma modelo e usar o Mono-Step. O que torna esses produtos únicos? A questão é que a Brow Henna, sim, essa linha não tem o segundo produto, ou seja, o primeiro e único produto já reúne todas as funções dos outros produtos. Os profissionais estão debatendo sobre isso agora. Eu leio todas essas discussões, eles discutem sobre esses produtos. Se a fórmula foi aprimorada, se não foi, se funcionam bem ou se é melhor nem usar. Neste vídeo eu mostro meu trabalho, qual resultado obtive e o que exatamente eu fiz. Aplico o produto exatamente pelo método mais clássico, que sempre uso nos rolos Dolly. Hoje estamos trabalhando exatamente com eles. Após aplicar o produto, eu uso o compensador, pois esses produtos já desempenham 2 funções ao mesmo tempo, tanto a primeira quanto a segunda etapa. Por isso, uso o compensador para garantir que nenhum cílio se solte e respeite o tempo necessário de ação. Quando eu acho que o cílio está pronto, começo a verificar se ele realmente está no ponto e se estiver, removo o produto. Se não estiver pronto, espero mais um pouco. E, claro, aplico o produto tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. Esses produtos eu sempre uso exclusivamente junto com a tinta. Se for com os produtos comuns, por exemplo, podemos realizar o procedimento de laminação dos cílios sem a necessidade de tingimento. Caso a cliente tenha alergia ou simplesmente não queira pintar os cílios. Ok, tudo bem, podemos não pintar, mas com esses produtos específicos é obrigatório tingir os cílios, porque a tinta, assim como o produto, também serve para encerrar a reação química. Quando trabalho tanto com os cílios superiores quanto com os inferiores, sempre sigo o seguinte algoritmo. Aplico primeiro o produto ou a tinta nos cílios superiores. Primeiro, porque nos cílios superiores o tempo de ação é maior, enquanto nos cílios inferiores esse tempo é consideravelmente reduzido. Em segundo lugar, esta técnica é a mais segura e eficaz, eliminando completamente o risco de que qualquer coisa possa entrar nos olhos enquanto, por exemplo, movemos cuidadosamente o rolinho de um lado para o outro, garantindo assim uma aplicação mais tranquila e sem preocupações. Começo a aplicar o produto ou a tinta pelos cílios superiores. Depois, passo para os cílios inferiores. Já na hora de remover, faço o contrário. Tiro primeiro o produto ou a tinta dos cílios inferiores e depois removo dos cílios superiores. No momento da coloração, também utilizo os compensadores, pois já mencionei que a tinta, neste caso, também finaliza a reação química.
Por isso, é igualmente importante que, durante a coloração, todos os cílios permaneçam fixos no rolinho. Aqui, especificamente, estou usando os compensadores Perfect Line. No primeiro caso, utilizei os compensadores da Katia Vinogradova. Limpo os cílios e os rolinhos da tinta. Primeiro faço isso com um pincel, depois passo um cotonete seco. Faço tudo apenas com um cotonete seco. O cotonete úmido só uso no finalzinho. Para cuidar dos cílios e conseguir um brilho bonito, decidi também usar Botox. Além disso, o cliente veio até mim com o restante de laminação. Ou seja, alguns cílios ainda estavam curvados, pois já fazia cerca de 1 mês e meio desde o último procedimento. Aplico o Botox em todo o comprimento dos cílios, tanto nos superiores quanto nos inferiores. Espalho com um pincel e deixo agir por cerca de 5 minutos. Depois, removo o Botox com um cotonete seco e então tiro os cílios do rolinho. E este foi o resultado que obtivemos. Como criar um efeito lifting marcante, levantando desde a raiz, eu explico no meu curso online.